essa história que a gente diz assim, ah, eu controlo tudo que a minha filha assiste, comenta e ela envia pelo celular. Gente, isso é um grande engano, né? A gente não vai combater o nudes, a gente não vai, sabe, conseguir evitar que as nossas meninas e os nossos meninos mandem ou espalhem nudes, a gente simplesmente tentando controlar o uso do celular dessa forma. O que a gente vê aí, né, que é necessário a gente preparar essa garota e esse garoto, né, para que eles entendam essa questão de consentimento, de respeito, né, da privacidade, que a gente converse com eles sobre sexualidade, para que de fato esse nudes não aconteça. Então esse nudes é uma questão muito mais ampla do que simplesmente a gente achar que controla. Não é pelo controle, não é pelo autoritarismo que a gente vai conseguir preparar os nossos filhos para eles lidarem de uma forma melhor com a sua vida e não se colocar em risco nesse mundo da internet. É importante também que a gente converse com eles e mostre que o mundo da internet não é um mundo, porque ele é virtual, não é um mundo que não existe. É um mundo que existe, só que de forma, né, virtual. Então, do mesmo jeito que existe o mundo presencial, existe esse mundo virtual. E aquilo que a gente fizer naquele mundo virtual, ele se propaga com muito mais velocidade e muito menos controle do que aquilo que a gente faz no mundo presencial. Então, o controle desse mundo digital é muito mais complexo do que é o controle no mundo presencial. E as nossas filhas precisam saber disso. Então, a gente simplesmente confiscar o celular, isso não vai resolver a questão do nudes, né? Pode ser até que ela fique um tempo sem mandar, mas o problema é que se você não estiver lá vigiando, se você não estiver lá controlando, ela volta a mandar. Porque a questão aí é que ela não percebeu a importância, né? Ela não adquiriu uma convicção de que não mandar nudes é uma coisa positiva para a vida dela. Ou respeitar, né, a privacidade do outro, ter um respeito pelo outro, não é uma convicção. E mais, respeitar a si mesma não é uma convicção que ela adquiriu ou que ele adquiriu. E o que fazer, né? O que fazer para a gente, então, poder desenvolver essa convicção, desenvolver esse olhar no nosso menino e na nossa menina. É o que eu já disse aqui antes, não é? É educar, refletir e debater. Gente, trazer esse assunto, traz para a mesa na hora do jantar, traz para a mesa na hora do almoço, na hora de um lanche, na hora que você está no carro, sabe? Na hora que você está cozinhando, na hora... Enfim, todas as oportunidades que você tiver. Claro, você não vai ficar o tempo todo, né, falando de nudes, mas sempre que você souber de uma notícia, ou de algum acontecimento, ou de alguma coisa que aconteceu, né, em relação a esse tema, né, a questão do nudes, traz para conversar, conversa e traz o assunto, né, conta a história do que foi que aconteceu e tenta provocar no seu filho e na sua filha, né, o desenvolvimento do pensamento crítico deles. Então, conta a história e pergunta, e se fosse essa história comigo? O que vocês fariam? O que vocês pensariam? E se fosse com você, como é que você pensaria? Como é que você agiria? E se fosse com uma amiga sua, o que você teria para dizer? O que você teria para fazer? Né? Então isso, gente, é uma forma que a gente tem, né, de desenvolver o pensamento crítico e até, né, se certificar do que os nossos filhos estão pensando a esse respeito. E fazer, né, um diagnóstico, o que eles precisam saber para lidar cada vez melhor com esse tipo de situação e esse envolvimento com esse mundo na internet. Então esse é um jeito, né, da gente chegar nos nossos filhos, porque quando a gente consegue ter esse tipo de envolvimento com eles e esse tipo de conversa, a gente está ali mais próximo, a gente está ali sendo capaz de protegê-los,
porque aí a gente consegue trazer dessa forma, né, esse conhecimento e para eles conseguirem se sentir, né, mais fortalecidos e saber o que fazer mesmo na hora que eles estiverem vivenciando alguma situação como essa, na hora que um garoto, né, um namorado da sua filha pede para que ela mande o nudes, ou a namorada do seu filho pede para que ele mande o nudes, porque não são só os meninos não, né, que espalham nudes, também tem meninas espalhando nudes. Então o que eu digo para uns também serve para o outro. Então, é importante que a gente esteja ligada e atenta e trazendo uma conversa que estimule, né, esse pensamento crítico deles, para que eles adquiram essa convicção e possam ter uma responsabilidade nos seus relacionamentos, na sua vida e na sua relação consigo mesmo, que é isso que a gente quer.